todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso realmente está certo, né? Existe uma parte desse versículo que a gente esquece de mencionar quando lemos eles. Geralmente a parte mais famosa é essa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas só que ele não termina aí. Tem uma parte que é muito importante, que é a continuação desse versículo, que ele vai falar que coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme o seu propósito. Olha que interessante, né? Esse versículo que fica lá em Romanos 8, 28, ele é um dos meus versículos favoritos. Ele é muito importante porque muitas vezes achamos que vivemos de qualquer forma, tomando decisões de qualquer forma, todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida vai acabar cooperando para o bem de Deus. Só que não é muito bem assim que funciona. Por que eu digo isso, né? Falando um pouquinho desse versículo, desmascarando ele em parte, ele fala assim, ó: sabemos que uma certeza, né? Paulo está enfatizando uma certeza que a gente tem, uma certeza. Sabemos que todas as coisas de ruim e bem que acontecem na nossa vida, elas cooperam para algo, contribuem para o bem, né? Olha, todas as coisas cooperam para o bem, certo? Já temos uma frase: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, contribuem para o bem. E ele continua a frase: que amam a Deus e andam conforme o seu propósito. Ele começa a separar, fazer uma divisão de que cooperam para o bem nos que amam a Deus. Será que realmente estamos amando a Deus? Quando ele menciona esse amar, ele está falando sobre uma contribuição de gente que ama realmente a Deus de uma forma fiel. Eu sou fiel no andar de Deus, eu adoro a Deus não somente na igreja, mas também quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha faculdade, quando eu estou em um ambiente de conversa, e eu sou fiel a Deus em todas as situações. Ele não está falando de simplesmente acreditar, ele está falando sobre eu tenho convicção que eu amo a Deus, eu vivo conforme isso. Existiu já uma separação de realmente eu estou andando que nem Deus falou isso. E o outro ponto que ele menciona é o seguinte, né? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que interessante, né? Ele está falando que são chamados. Peraí, como assim, Zé? O que tá querendo dizer com isso? Ele está falando que não é seguindo qualquer caminho que pode acontecer alguma coisa errada que realmente vai contribuir para algo bom. Como assim? Vamos supor, Deus me deu um chamado, certo? E eu estou andando conforme esse chamado. Deus me deu um chamado, vamos supor, para ser evangelista. E eu estou nessa caminhada de ser evangelista e eu tenho convicção no meu coração que Deus quer que eu seja. E no meio dessa caminhada eu começo a errar, eu tombo, muitas vezes eu acho alguma coisa, mas na verdade não é. Mas eu estou andando conforme um chamado, certo? Então todas as coisas ruins que acontecem durante essa minha caminhada de aprendizado, de erros e acertos para viver esse chamado, que acontece para o bem daqueles que andam conforme o seu propósito. Quando eu estou numa caminhada, eu estou andando conforme o meu chamado, né? Uma coisa certeza dentro do nosso coração. Agora, eu acho que Deus quer que eu seja pastor. Aí, só que eu não tenho uma convicção disso no meu coração. Deus não falou especificamente, você vai ser pastor. Aí eu começo a andar na minha caminhada de ser pastor. Aí eu começo a errar, eu erro ali. Não, mas o versículo está dizendo que vai cooperar. Só que tem algo errado. Deus não vai cooperar com algo que não é dele. Ele vai cooperar conforme andamos conforme a vontade dele. Se eu ando conforme a minha vontade, eu erro conforme a minha vontade, não tentando acertar naquilo que ele falou para mim seguir, a gente está errando de conta própria. Isso não vai ser cooperação, é contribuir. Lembra? Cooperar. Ele não está falando de uma caminhada só, você está andando sozinho. E andar sozinho não é contribuir com o chamado de Deus, é andar com a sua negligência, é andar com a sua falta de informação que Deus te deu. Isso é andar conforme a sua carne. E quem anda conforme a carne, Deus não vai contribuir com isso, porque você não está matando as suas vontades. Você está querendo, você acha alguma coisa e não é uma certeza que Deus te deu. Então a gente deve ter muito cuidado para prestar atenção nesse cooperem, porque a gente muitas vezes estamos querendo que Deus contribua com a minha vontade. Deus, eu estou querendo andar por aqui e eu quero que você contribua. Não,
é que anda conforme a vontade dele, não é a minha vontade, não são os meus desejos, é o desejo dele para contribuir para o reino dele, não para a sua glória, porque eu acho legal quando um pastor fala e as pessoas se reconciliam. Não, esse é o chamado daquela pessoa, não significa que é o seu chamado, é onde Deus quer que você esteja e não é onde Ele quer que você ande com erros e acertos e vai ser cooperado para o bem dele, não. Isso vai ser, se você conseguiu, vai ser cooperado para o seu próprio bem e não para o bem dele, para a sua própria glória e não para a glória dele. E basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não é um grande estudo, mas é uma parte que muitas pessoas se perdem, se contradizem, porque se questionam: Deus, por que o Senhor não está fazendo? Por que o Senhor não está levando isso para o bem? E é isso, galera. Eu só queria trazer essa mensagem aqui para vocês. Vou trazer vídeos, vou trazer coisas aqui para vocês sobre assuntos pequenos, versículos isolados que muitas vezes a gente não entende direito, assuntos diversos, certo? E eu espero que você tenha gostado e até a próxima.